Olá pessoal, tudo bem? Professor Marquinhos Xavier. Essa semana, pessoal, eu resolvi modificar um pouquinho a estrutura, né? E atender também a necessidade do nosso projeto da Max, que não é só de despejar informações nem atividades práticas, né? Mas também poder oferecer algumas informações teóricas que facilitem o entendimento de vocês em relação aos processos de treinamento, às aplicações metodológicas, né? Os princípios, enfim, processos de treino. E hoje eu trouxe para vocês aqui o que eu chamo das etapas de evolução, né? Então, metodologicamente, a gente segue aí 6 itens dentro das atividades para que elas realmente tenham o seu alcance favorecido. Em razão também dessa semana eu ter recebido bastante e-mails, né, como de costume, mas essa semana um pouco mais, e algumas pessoas me colocando algumas dicas sobre as orientações e as atividades que nós passamos e fazendo alguns questionamentos, né? Por exemplo, professor, eu posso fazer com toque liberado, eu posso fazer com toque limitado, eu posso fazer o goleiro passando a bola pelo centro ou pelas laterais da quadra, enfim. Pessoal, pode tudo, né? O objetivo do nosso projeto é justamente esse, é trazer para vocês algumas atividades, mas elas não estão blindadas, né? Elas estão livres para que vocês possam criar em cima disso e adaptar as mais diversas necessidades, espaço, ambiente, o grau de capacidade dos atletas, o grau de dificuldade, enfim, todas essas situações que são importantes a gente avaliar. E a gente não pode esquecer em nenhum momento, pessoal, que toda atividade física, né, toda atividade de treinamento, toda atividade de quadra, ela é neuromuscular. Você não trabalha só a parte motora, né? Você trabalha também a parte neural. Então você não pode criar um ambiente de robotização, de mecanização, sem que seja um ambiente de cognição, de evolução intelectual, até porque a gente sabe dos grandes problemas que os atletas têm e em função, é claro, da nossa estrutura cerebral, né? O nosso cérebro, ele, quando ele se adapta a alguma movimentação, alguma situação, ele para praticamente de tomar decisões, vamos dizer assim, ele se conforta, ele entra numa zona de conforto onde tudo cria-se um hábito. E a gente precisa mudar isso, né? Então, por isso que as evoluções do trabalho é importante, porque ele vai fazendo com que o nosso cérebro continue tendo uma atividade de criação, de avanço, e não estabilize em nenhum momento. Então, a gente precisa encontrar novas rotinas para daí dar essa possibilidade ao cérebro, né? Uma vez que a gente tem as estruturas muito codificadas, né? Por exemplo, eu pego um atleta que já tem uma idade um pouco elevada, é mais difícil eu modificar o padrão mental dele em relação ao jogo, porque ele tem uma codificação das estruturas do que ele aprendeu antes, né? Então é aquilo que eu sempre falo, esse trabalho é para ser aplicado na formação, na base. Se eu faço ele no alto rendimento, eu tenho mais dificuldade para executar, porque eu tenho que fazer uma, uma recodificação de tudo isso que foi vivenciado por ele ao longo da carreira dele como atleta, né? Enfim, eu vou entrar aqui rapidamente para mostrar para vocês. Eu trabalho com 6 etapas, pessoal. 6 etapas de evolução no treinamento. Isso é um processo metodológico. Então, a primeira etapa que está aqui embaixo, relacionada à elaboração da atividade, né? O processo de criação. O que, que é isso? Aqui é quando eu sento em casa ou então na minha sala, né? E eu vou criar atividade com algum objetivo. Às vezes eu vou criar, preciso melhorar a minha marcação de saída de pressão. Então eu vou criar uma atividade para justamente trabalhar isso, certo? Desculpa, saímos aqui voltamos ao vídeo aqui. Eu vou trabalhar uma atividade, criar uma atividade para melhorar essa capacidade de melhoria da marcação de pressão. Feito isso, o que, que eu faço? Eu faço a exposição da atividade. Eu preciso tornar claro para os meus atletas, né, para quem vai executar, quais são os objetivos, como é que nós vamos trabalhar, o que, que eu gostaria que acontecesse, enfim. E algumas vezes nessa exposição da atividade eu explico as regras daquela movimentação, daquele jogo, enfim, né. Isso aqui é importante, né, tornar bem claro essas orientações para que eles trabalhem também com a parte cognitiva. O segundo processo é da fixação da atividade. Então, eu vou trabalhar alguns elementos antes, vejam bem, pessoal, antes de ter o jogo, eu trabalho fixação da atividade. Então, eu vou trabalhar algumas situações fracionadas para ajustes e correções, enfim, algumas situações
que eles vão fazer sem eles perceberem que estão fazendo, mas que estão me dando em troca já alguns componentes dos princípios ou dos subprincípios daquele trabalho que eu estou executando. Nesse quarto processo, eu chamo de aplicação da atividade. Então, como é que eu vou aplicar ela? Sem e com resistência, sem marcação e com marcação. Num primeiro momento, eu deixo livre, né? A marcação ela vai acompanhar, vai seguir os passos, só para a gente ver os trajetos, enfim, da movimentação. E depois eu posso colocar com resistência, a marcação realmente operando da forma que deve operar, tendo ali a possibilidade de um contra-ataque, recuperar o posse de bola, pode atacar o adversário, para tornar um jogo também mais dinâmico, né? Depois eu venho para a introdução competitiva. O que é a introdução competitiva? É bolar, criar algum tipo de jogo de aprimoramento para mim poder fazer a medição do grau de evolução dessas etapas aqui, se elas realmente evoluíram, né? Então eu crio esse jogo com o objetivo de medir o esforço de todos eles, né? Assim eu consigo fazer uma avaliação um pouco melhor de tudo que está acontecendo, certo? Feito essa introdução competitiva, esse jogo de aprimoramento, eu vou para a última etapa aqui, que é cíclica, obviamente, mas é o realinhamento da atividade. Aqui eu faço uma avaliação, eu tenho um feedback, se ela foi positiva ou não. O que eu preciso mudar? É nesse processo aqui que alguns de vocês me perguntaram, professor, mas eu posso modificar essa regra? Posso fazer assim? Pode, pessoal. Esse processo de realinhamento da atividade serve justamente para isso, ó, para que aqui a gente consiga colocar mais elementos para que ele retorne aqui de novo na elaboração, a exposição, fixação, aplicação, introdução competitiva, e isso é cíclico, entenderam, pessoal? Então esse é o objetivo. A minha dica de hoje era essa, sobre as etapas de evolução, espero que tenham compreendido o objetivo do nosso trabalho. E não esquecendo, pessoal, o nosso cérebro não sabe muito bem a diferença entre os bons hábitos e os hábitos ruins. A gente precisa trabalhar mais essa parte mental. Nesse momento que a gente está vivendo, é importante que o cérebro da gente sempre esteja muito atrelado às exigências motoras também. Não vamos esquecer, tudo é neuromuscular, é corpo e mente no mesmo tempo, ok? Um grande abraço a todos. Curtem e compartilhem meu canal no YouTube e também a minha fanpage. Votos de sucesso!